Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos trechos bem interessantes de uma conversa que, olha, achamos online. É uma entrevista do canal Neutrality Studies Português. Isso mesmo. E o foco é um momento histórico chave, sabe? E como ele ainda hã, reverbera hoje em dia. Exato. A nossa fonte principal é esse diálogo que achei bem denso com o Evaris Bartolo. Uhum. E a perspectiva dele é super valiosa, né? Afinal, ele foi ministro das Relações Exteriores de Malta. E quem está conduzindo a entrevista é o Dr. Pascal Lotzas. Ah, o Lotsas. Conheço o trabalho dele. Sim, vale a pena dar um contexto rápido sobre ele. Ele é professor assistente de estudos de neutralidade lá no Waseda Institute for Advanced Study, em Tóquio. Isso, fez mestrado e doutorado no Japão mesmo. E a pesquisa dele é toda focada nisso. Atores neutros nas relações internacionais, especialmente durante as guerras mundiais e a Guerra Fria, né? Correto. E ele não é só um acadêmico, assim, teórico. O Lotas lidera aquela rede de pesquisa, a neutralitystudies.com, sabe? Ah, sim, já ouvi falar. E é autor de livros sobre o tema, quer dizer, é uma voz com bastante peso acadêmico nesse campo específico, né? O dos estudos da neutralidade. Com certeza. E do outro lado, está o Evaristo Bartolo, como você disse, ex-chanceler de Malta. Pois é, a experiência dele ali na linha de frente da diplomacia de Malta, ainda mais considerando o tema que eles abordam, nossa, torna a conversa muito, muito rica. E qual é o tema central, então? O que motivou essa conversa? Então, o gatilho é a aproximação dos 70 anos da Conferência de Bandung, agora em 2025. Bandung, Indonésia. 1955, certo? O marco zero do movimento dos não alinhados. Exatamente. Aquele grupo de nações que, tipo, buscaram um caminho independente, né? Longe dos grandes blocos da Guerra Fria. E aí que a história de Malta fica super interessante, porque apesar de ser um país europeu, Malta aderiu a esse movimento. Não é um caminho mais óbvio, né? De jeito nenhum. Isso torna a visão do Bartolo sobre o impacto de Bandung e o que significa o não alinhamento hoje especialmente relevante. Por que um país europeu faria essa escolha, afinal? E a entrevista explora isso. Vai fundo nisso. O Bartolo detalha como e por que Malta, com aquela posição estratégica crucial no Mediterrâneo e um passado de colônia britânica, acabou se juntando aos não alinhados. A geografia, então, teve um peso grande? Gigante. Ele argumenta que essa mesma geografia que fazia Malta tão valiosa para o Império Britânico era também, tipo assim, uma maldição. Deixava a ilha presa numa economia totalmente dependente de bases militares. Entendi. Então a busca por soberania e a necessidade econômica andavam juntas. Uma coisa puxava a outra. Idealismo geopolítico. Foi vista como a única saída viável para romper com essa dependência militar. Dependência que impediu o desenvolvimento, pelo que entendi. Isso, segundo ele, impedia ativamente a diversificação da economia. O objetivo era criar empregos civis, desenvolver outros setores, sabe? E tentar frear a forte imigração que rolava no país. Faz sentido. E como isso se refletiu em ações práticas, na política mesmo? Olha, ele aponta muito para o governo trabalhista do Dom Mintoff, lá nos anos 70. Foi um ponto de virada. O Mintoff. É. Ele viu no não alinhamento o caminho para essa autonomia econômica. E isso levou a decisões bem drásticas, né? Tipo, Tipo, expulsar as bases da OTAN da ilha em 1971 e depois, mais tarde, em 86, colocar a neutralidade na Constituição de Malta. uau, uma afirmação forte. Muito forte. Era Malta dizendo que não queria mais ser só como Bartolo meio que ecoa na fala, um porta-aviões insubmergível para potências estrangeiras, sabe? É fascinante mesmo pensar num pequeno estado insular europeu tomando esse rumo na época. O Bartolo comenta sobre como essa visão de Malta batia de frente com as narrativas de fora. Sim, ele toca nos pontos bem importantes sobre como a história é contada, né? E como ela é percebida. Por exemplo, Ele menciona, por exemplo, como os mapas, muitas vezes eurocêntricos, podem distorcer a percepção do lugar de uma nação no mundo, e aponta o que ele vê como uma contradição britânica. Defender a democracia e, ao mesmo tempo, manter um controle imperial que limitava a autodeterminação de Malta. entendi. Essas narrativas influenciavam como Malta se via. Exato. E as opções que pareciam estar na mesa, né? Segundo ele. Isso conecta direto com o legado de Bandung, imagino. Os princípios de não interferência, coexistência pacífica, foco no desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma. Revisitar Bandung e a trajetória de Malta, como Bartolo meio que convida a gente a fazer,
ajuda muito a entender dinâmicas bem atuais. Como que, por exemplo? A gente vê a ascensão de novos arranjos, novos blocos, tipo os BRICS, a relação complexa entre ex-colônias e as antigas metrópoles, os debates que não acabam sobre soberania nesse mundo cada vez mais multipolar. E as escolhas em Malta ecoam nisso tudo? Com certeza, impulsionadas pela geografia, pela história, pelas necessidades econômicas, tudo isso ecoa nessas discussões de hoje. Percebe-se que as razões e os desafios que Malta enfrentou e que são discutidos a partir de Bandung continuam super relevantes. Talvez com outra roupagem, mas estão aí. Fica claro, então. Pois é. E a conversa com Bartolo deixa uma reflexão no ar, sabe? Quase um fio condutor de toda a análise dele. Essa tensão constante entre mentalidades que ele chamaria de imperiais, focadas em controle, zonas de influência, interesses próprios. Uhum. E do outro lado, o desejo genuíno de autodeterminação, de soberania, de desenvolvimento por parte de muitas nações, especialmente as menores ou com um passado colonial. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Como as histórias que a gente conta sobre o passado e as perspectivas que a gente escolhe destacar, como essa do Bartolo sobre Malta, como tudo isso molda a maneira como as nações, grandes e pequenas, se enxergam e enxergam suas possibilidades nesse tabuleiro global complexo de hoje.